Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia sob o alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos os que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entram vejam a luz. Pois nada há de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Lucas capítulo 8, versículos 16 e 17. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: Por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fechados os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 15. É de causar admiração que diga Jesus que a luz não se deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio, constantemente, oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: Falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes, por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças, cujas ideias ainda se não desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos que entram possam ver. Tal sentença não significa que se deve revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo o ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daqueles a quem se queria instruir. Porquanto há pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbraria sem as esclarecer. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, a sua juventude e a sua maturidade. Cada coisa tem que vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina, mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto. Porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhe Deus otorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão,
desfalece a fé. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela, a providência, as mantém de reserva, e não sob o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de o dominarem. São esses os que, verdadeiramente, colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Todavia, ao passo que essas religiões iam caindo para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo-se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Não podem exprimir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há de secreto que não venha a ser conhecido. Tudo o que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado, em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na terra ele ainda não se encontra em pleno nevoeiro. Pergunta-se, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas cujo sentido se lhe conserva impenetrável? É de se notar que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina. Tendo feito, porém, da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas de salvação. Tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser, porque era regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para uma multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, apenas os discípulos desenvolviam o seu pensamento, por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente. Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito: aos que já têm, ainda mais se terá. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo de outro, revelassem as novas leis da natureza, que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. O espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para ser reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completamente desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia
tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra.